Olá, alunos e alunas do terceiro ano do ensino médio. Aqui é o professor Marcos Casella, professor de História. E nós estamos juntos para trazer para você essa semana 1 do PET 3. Portanto, você seja bem-vinda, você seja bem-vindo a mais uma videoaula de História. Semana 1 do PET 3, terceiro ano do ensino médio, que tem como tema Os Libertos no Brasil do início do século XX. Você vai perceber a inserção da população negra na sociedade brasileira, urbana e rural, que se deu por diversos caminhos: migração para os grandes centros, permanência nas fazendas, trabalho de parceria no campo, sem que houvesse efetiva melhoria nas condições de vida dessa parcela da população brasileira. Além disso, você vai analisar o papel da população negra na história do Brasil, percebendo a importância de sua atuação em movimentos sociais. Então vamos lá. Na criação de uma imprensa especializada e em manifestações artísticas também, culturais, durante a primeira metade do século XX, destacando que a população negra não ficou passiva diante de todas as dificuldades enfrentadas, mas atuou em diversos setores da vida nacional, demonstrando união e autoestima, mesmo diante de uma sociedade que se colocava como moderna, mas que era extremamente preconceituosa e discriminadora. O Brasil no quadro do capitalismo ocidental do século XX. O texto é do Jorge Ferreira. Vertigem e aceleração do tempo. Essa seria sem dúvida a sensação mais forte experimentada pelos homens e mulheres que viviam ou circulavam pelas ruas do Rio de Janeiro na virada do século XIX para o século XX. Ainda que de forma menos contundente, o mesmo sentimento estaria presente nas principais cidades brasileiras, que, tal como a cidade capital, cresciam como nunca, tornavam complexas suas funções e recebiam levas de imigrantes europeus que atravessavam o Atlântico para fazer sonho aqui na América. Tudo parecia mudar em ritmo alucinante. A política, a vida cotidiana, as ideias e as práticas sociais, a vida dentro das casas e o que se via nas ruas. Marasmo e um tempo que parecia transcorrer tão lentamente que sua marcha inexorável mal era percebida. Assim, nas fazendas, nas vilas do interior e nos sertões do país, essa mesma virada do século seria percebida. Ali, nada parecia romper uma rotina secular, firmemente alicerçada no privilégio, no arbítrio, na lógica do favor, da inviolabilidade da vontade senhorial dos coronéis e nas rígidas hierarquias assentadas sobre a propriedade e sobre o medo. Então, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que enquanto a capital, o Rio de Janeiro, as coisas ferviam, alucinantes, a movimentação, em vários lugares do Brasil as coisas estavam naquele marasmo, devagar, ainda sobre a tutela dos coronéis, a propriedade, o medo, a lógica do favor. A transição do modelo de produção escravocrata para o formato de trabalho assalariado revelou um cenário marcado por uma série de opressões em relações aos operários, forma de controle e obstáculos à sua organização. Ao lado das antigas relações paternalistas, da visão negativa do trabalho braçal e das rivalidades étnicas e de nacionalidade, novas ondas migratórias aumentavam a competição pelo emprego e a demanda por moradia no Rio de Janeiro que se modernizava. Podemos acrescentar ainda a imposição de normas de conduta e valores burgueses, interferindo no espaço de lazer, nas relações familiares e até nas empresas do trabalhador. As contradições existentes nos espaços urbano e rural
demonstravam como foi complexo o universo brasileiro nos primeiros anos do século XX. A perpetuação de uma elite rural no controle da máquina pública convivia com uma classe média urbana, emergente e desejosa de mudanças políticas e sociais, fruto da sensibilidade em relação às transformações ao redor do mundo. Assim, a República Oligárquica, maior porção de período da história política brasileira, se iniciava com a hegemonia dos coronéis e seus latifúndios, mas se encerrava em uma perspectiva urbana, construída por uma nova elite, seduzida pelas novidades, as grandes novidades. Então o que ele quer falar com isso? A modernização do Rio de Janeiro, né? Podemos perceber o quê? O mundo modernizava, Paris, né, era o símbolo, né, da modernização, era um motivo de inspiração para todas as cidades ao redor do mundo. E aqui nós tivemos o início da República marcado aí por essa dicotomia, né? De um lado, essa modernização, essa classe média urbana emergente que desejava mudanças, e por outro lado, aquela elite aí conservadora, coronéis e seus latifúndios. A implantação de uma dinâmica capitalista desde o final do século XIX, materializada nas atividades associadas à exportação de café, como casas bancárias, estrada de ferro, bolsa de valores, etc., vão se consolidando como a base produtiva. Isso faz com que parte da oligarquia agrária se transforme numa florescente burguesia, estabelecendo novas relações sociais e mudando desde as características do mercado de trabalho até o funcionamento do Estado. O negro cativo e posteriormente liberto, de acordo com essa nova perspectiva econômica, se torna uma peça obsoleta. Retornando. No contexto da Primeira República, os ex-escravizados, além de serem discriminados pela cor, somaram-se à população pobre e formaram os indesejados dos novos tempos, os deserdados da República, infelizmente. O aumento do número de desocupados, trabalhadores temporários, mendigos e crianças abandonadas nas ruas redunda também em aumento da violência, que pode ser verificada pelo maior espaço dedicado ao tema nas páginas dos jornais. Então o que ele quer dizer com isso? Aquele negro que antes era cativo e após a Lei Áurea torna-se liberto, ele não é inserido na sociedade. Então ele fica ali. As pessoas não vêem muita função. Ele vai se tornar o quê? Um marginalizado, um mendigo, um trabalhador temporário. Né? Aí a República prefere o quê? Aqueles imigrantes que estavam chegando a todo momento aqui para o Brasil. É uma teoria preconceituosa, racista, que vigorou durante grande parte aqui do tempo brasileiro, ok? Como salienta Florestan Fernandes, a preocupação pelo destino do escravizado se mantiver em foco enquanto se ligou a ele o futuro da lavoura. Ela aparece nos vários projetos que visaram regular legalmente a transição do trabalho escravo para o trabalho livre, desde 1823 até a assinatura da Lei Áurea. Com a abolição pura e simples, porém a atenção dos senhores se volta especialmente para os seus próprios interesses. A posição do negro no sistema de trabalho e sua integração à ordem social deixam de ser matéria política. Então o que ele quer dizer com isso? Não houve a preocupação de inserir o negro no novo mercado de trabalho que se desenhava após a abolição da escravidão no Brasil. A situação levou os libertos a procurarem melhores alternativas para a sobrevivência. As migrações foram uma delas. Então, falando dessas migrações, as migrações foram muitas, né? Muitos escravizados acabaram abandonando as suas fazendas, mudaram-se para outras ou então foram para cidades. Essas migrações aconteceram por múltiplos fatores, que a gente pode se destacar aí o quê? Para se distanciar dos locais em que foram escravizados, era uma delas, né? Encontrar parentes ou para procurar melhores oportunidades de salários.
Portanto, muitos dos negros libertos a partir de agora vão procurar o quê? Cidades. As cidades. Para além dos efeitos da Lei Áurea, trabalhadores rurais do Brasil ainda viviam atualmente sob a ameaça do cativeiro. Mudaram-se os rótulos, ficaram as garrafas. Marx afirmava que o morto se apodera do vivo. Com base na permanência da escravidão sobre outras formas, constata-se que não são apenas as velhas formas que se inserem nas novas, mas as novas recorrem às velhas sempre que possível. É importante destacar que os movimentos sociais foram importantes instrumentos de resistência a essa exclusão social, reflexo de uma estrutura social caracterizada pela concentração de renda e pela injustiça. Esses movimentos desafiaram as autoridades, deixando claro que os grupos sociais brasileiros não poderiam ser reconhecidos pela passividade e pelo conformismo. Muito pelo contrário, o dinamismo dos movimentos, vazio nos seus projetos ideológicos, mas dispostos a se oporem à ordem estabelecida, foi um indício claro da dinâmica social desse período. Movimentos operários e sindicais, no teatro, na educação, fundação de escolas para negros, em associações carnavalescas, na música e no futebol, é perceptível a ideia de resistência. Todos esses setores lutaram contra a discriminação e o preconceito, como por exemplo na proibição governamental da inclusão de jogadores negros na seleção nacional em 1920 e na tentativa de impedir a viagem a Paris do grupo musical Oito Batutas, liderado por Pixinguinha em 1922. A Frente Negra Brasileira, FNB, associação que existiu de 1931 a 1937, mobilizou milhares de negros e negras a lutarem por seus direitos, principalmente pelo acesso à educação. Assim, então, a gente fecha aí essa primeira semana do terceiro ano do ensino médio, do PET 3. Você que esteve comigo até agora, muito obrigado. Aguarde aí que eu retorno com a semana 2, tá ok? Se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. Videoaulas de Geografia e História, professores Verônica e Marcos Casella. Ative o sininho aí e receba sempre notificações a cada nova postagem. No mais, muito obrigado. Dá só um tempinho aí que eu retorno já já.